Os grandes arrependimentos e erros do rei Salomão. Chegamos à conclusão, lendo o livro de Salomão, que Salomão teve um relacionamento com o Senhor em seus primeiros anos, mas ele se afastou de Deus e começou a viver de uma perspectiva completamente terrena. Naquele ambiente Salomão viu a vida e veio a algumas suposições incorretas. Salomão é o homem mais sábio que já existiu, no entanto, ele nem sempre viveu de forma inteligente. Salomão usou a lógica para chegar à conclusão de que a vida não tem sentido e suas duas premissas principais foram as seguintes. Primeiro, tudo da nossa existência está sob o sol. Segundo, tudo sob o sol é vaidade ou sem sentido. Como resultado, ele chegou à conclusão que a vida não tem sentido. Quando a primeira premissa de Salomão diz que a vida está sob o sol, ele cometeu um erro em seu raciocínio. Ele deveria ter conhecido mais perto do fim de sua vida e isso nos ensina muitas coisas. Eu digo perto do fim de sua vida porque é bastante simples determinar a idade do autor com base em sua escrita. Uma das obras mais conhecidas da Bíblia é o Cântico dos Cânticos que nos permite contar quantos anos Salomão tinha pelas palavras que ele falou. Ele elogiou o amor de uma garota na composição dos Salmos, indicando que ele ainda estava em sua juventude. Então, quando você lê Provérbios, ele escreveu, "O filho fique de olho na mulher." Agora concluímos que ele está na meia-idade. Podemos ver que ele está tentando impedir que seu filho repeta seus erros. Mas em Eclesiastes ele diz, lembre-se de seu Criador nos dias de sua juventude, antes que os dentes sejam poucos e os olhos estejam escuros e as pernas estejam tremendo. Aqui ele está chegando ao fim de sua vida. Quando jovem, ele passou a entender que além do mundo natural existe um mundo que é mais real como resultado, deixando Deus fora de seu pensamento, ele chegou à conclusão incorreta. Eventualmente ele retornou ao Deus de sua infância. Ele ergueu o olhar para as coisas visíveis acima da luz. Essa é a única maneira de você sempre compreender como é viver agora, de um ponto de vista adequado. Ele fornece 3 breves comentários sobre a vida. E a vida é uma apresentação. Salomão comparou a vida a uma peça. Nós somos os atores do teatro, o mundo é o palco e Deus nos deu um roteiro. Em Eclesiastes lemos: lembre-se agora do seu Criador nos dias de sua juventude antes que os dias difíceis venham e os anos se aproximem. Quando você disser que não tenho prazer com eles enquanto o sol e a lua e as estrelas não escurecem e as nuvens não voltem depois da chuva. No dia em que os donos da casa tremerem e os homens fortes se curvarem, quando o moedor para, porque são poucos aqueles que olham pelas janelas vendo o escurecer. Deus envia uma mensagem para cada jovem. Sua juventude pode parecer despreocupada e feliz. Você tem sorte. Mas também é um momento crítico. Normalmente as decisões mais críticas na nossa vida são tomadas quando somos jovens. Então Salomão oferece alguns conselhos para você. Lembre-se agora do seu Criador. Venha a Cristo enquanto você ainda é jovem. Não desperdice sua vida e depois entregue o esfarrapado que sobrou para Deus. Depois que Salomão forneceu o máximo da representação vívida do processo de envelhecimento, disponível em qualquer lugar, surgirá uma época em que o processo irreversível de envelhecimento vai tomar conta de você. Envelhecer é uma chatice e em seus escritos ele diz para aumentar a alegria, pois a escuridão se refere à crescente tristeza. Com o envelhecimento vem uma tendência para a tristeza e o desespero. Vemos em Coríntios, pois sabemos que se a nossa casa terrena, esta tenda, está destruída, não temos uma construção de Deus, pois é uma casa não feita com mãos eternas dos céus. Salomão comparou o corpo humano a uma casa, nossa residência terrena é uma tenda. Eclesiastes temos: no dia em que os donos da casa tremerem e os homens fortes se curvarem. Quando o moedor para porque são poucos, e aqueles que olham pelas janelas vêm escurecer. Quando as portas da rua estão fechadas e o som da moagem é baixo, quando alguém se levanta ao som de um pássaro e todas as notas da música são abatidas, também eles têm medo de altura e de terrores no caminho. Quando a amendoeira floresce, o gafanhoto é um fardo e o desejo falha para o homem que vai para seu lar eterno e os enlutados andam pelas ruas. No versículo 3, os braços e pernas idosos são, em comparação, trêmulos cuidadores da casa. Costas fortes cedem à medida que envelhecem. No escuro as janelas representam os olhos, enquanto as janelas escuras representam olhos fechados. Os moedores são dentes e a perda auditiva é comparada ao fechamento de uma porta. Durma menos e acorde mais cedo, pois envelhecemos e barulhos altos nos irritam. O versículo 5 reconhece maior cautela e medo como o cabelo e, como o cabelo, as flores das amendoeiras ficam cinzentas. As flores das amendoeiras ficam cinzentas e pesos leves tornam-se um fardo e todos os tipos de desejos, desejo de comer e outros vão diminuir. Você pode ser jovem hoje, mas você vai ser idoso se você viver o suficiente. Preste muita atenção, enquanto mais velho você se torna, mais funerais você irá antes de seu próprio chegar. Em Eclesiastes: lembre-se do seu Criador antes da prata. O cordão está solto ou a tigela dourada está quebrada ou o jarro quebrado na fonte ou a roda quebrada no poço. Então o pó retornará à terra, como era e o espírito retornará para Deus que deu a vida.
Vaidade das vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Salomão chegou ao fim de seu jogo da vida. A morte pode ser chocante e surpreendente experiência devastadora, sua morte é o oposto da criação, nossos cadáveres irão decompor-se em pó. Deus escreveu o roteiro para a vida. Quando você viveu sua vida de forma mais completa, você será capaz de responder na direção da glória. Salomão estava pensando em como são vãs as coisas da vida, tristeza, depressão e desespero não têm que fazer parte da velhice. Nos Salmos vemos: eles ainda darão frutos na velhice. Eles serão frescos e florescentes. Em Coríntios: estamos confiantes sim, bastante satisfeitos por estar ausente do corpo e ser presente com o Senhor. Em Filipenses: pois para mim viver é Cristo e morrer é ganho. A vida é uma educação. Aprenda com isso. Lemos em Eclesiastes: o pregador procurou encontrar palavras aceitáveis, e o que estava escrito era reto, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e as palavras dos estudiosos são como pregos bem cravados, dados por um pastor. A vida é um destino, viva para isso. Eclesiastes traz. Vamos ouvir a conclusão de tudo que for matéria. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Isso é tudo para o homem. A vida marcha para frente e não para trás. Você está a caminho de um lugar que vale a pena. Vivendo para, em primeiro lugar, considerar a sua salvação pessoal. Temer a Deus no Antigo Testamento significa: acredite no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Você percebe que esteve em perigo e se salvou. Segundo, preste atenção ao seu momento, cuide da santificação e guarde os seus mandamentos. Deus sabe para onde estamos indo e como chegar lá. Ele te deu a Bíblia para sua santificação contínua, para se tornar mais e mais parecido com Cristo. Atos. Então eles disseram para acreditar no Senhor Jesus Cristo e você será salvo, você e sua casa. Em Provérbios: o ímpio é enredado pela transgressão dos seus lábios, mas os justos passarão sem problemas. Em Eclesiastes: pois Deus trará todo o trabalho para o julgamento, incluindo todas as coisas secretas, sejam boas ou más. A vida não é o destino em si. É o caminho que leva para o destino que é Deus. Deus é o destino final da vida. O destino da vida é examinar o que está no caminho. Tudo será julgado pelo Deus que sabe tudo. Pois dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a quem seja a glória para sempre. Amém. Verdadeiramente nestes tempos de ignorância Deus é esquecido, mas agora comanda todos os homens em todos os lugares para se arrependerem, porque ele marcou um dia em que ele julgará o mundo em justiça pelo homem a quem ele ordenou. Ele deu garantia disso a todos, chamando-os dos mortos. Salomão viu que a vida é uma vaidade entre vaidades sem o Senhor. A boa notícia é encontrado em Coríntios. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, fixos, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é em vão no Senhor. Todos os caminhos levam à glória com Cristo. A verdade é que você só tem uma chance. A vida ontem já passou e você não será capaz de recuperá-la. Você só tem uma chance na vida e é terrível conseguir sucesso no final. Salomão poderia ter qualquer coisa que quisesse e fazer tudo o que ele queria. Para começar, ele era rei, o que significava que ele poderia fazer o que quisesse. Ele também era rico, um indivíduo muito rico. Ele também era famoso. Essas são as coisas que a maioria das pessoas deseja: riqueza, poder e fama são todas as coisas que as pessoas se esforçam para conseguir. Salomão escreveu: você que é jovem, seja feliz enquanto estiver jovem e deixe seu coração lhe dar alegria todos os dias da sua juventude. Siga os caminhos do seu coração e o que quer que seus olhos vejam, mas saiba que por todas essas coisas Deus irá levá-lo a julgamento. Que mensagem importante para hoje a juventude ouvir é: preste muita atenção ao que ele diz agora. Lembre-se de Deus antes de tudo. Ele continua mantendo seu nome em mente e ele admite que se esqueceu dele. É claro que é por isso que Deus não é mencionado na Canção das Canções. Que ele tinha esquecido de Deus enquanto jovem e em amor, e tudo o que ele conseguia pensar era nessa garota. Apenas lembre-se de Deus enquanto você é jovem, antes que seja tarde demais. Ele aconselha os jovens: tema a Deus. Ele diz pela segunda vez que você não só deveria lembrar-se dele, mas também teme-lo de acordo com a sabedoria da Bíblia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A Bíblia ensinará a você o que significa ser sábio. Deus exigirá uma conta do que você fez com a vida que ele lhe deu. E o medo dele dizer que você estragou tudo é legítimo, e é importante temer a Deus. É uma das maiores motivações para viver bem. E ainda assim Jesus disse para nascer de novo. Então tenha Deus em mente, tenha medo dele e obedeça-o. Lembre-se de Deus, tema-o e estude seu modo de vida. Acredito que seja por isso que Eclesiastes é incluído em nossa Bíblia, pois descreve onde você vai acabar se não corrigir seu modo de vida.
Que se você não entende o significado da vida, tanto da perspectiva do céu quanto do próximo mundo, você será desiludido, desapontado e abatido achando que foi tudo em vão. Qual foi o objetivo disto? Muitas pessoas compartilham desse sentimento. Os cristãos, por outro lado, não. Eles reconhecem que tudo o que fazemos pelo Senhor não é em vão. É dele que vem ramificações eternas para o bem ou para o mal. Que coisas poderiam acontecer com você, como um fim de semana que durará para sempre, por quê? Nosso destino eterno está em jogo. É isso que eu acredito porque está na Bíblia. Deus nos ensina como viver positivamente na Bíblia, mas Ele também nos ensina como não fazer as coisas negativamente e Ele nos dá exemplos positivos e negativos que juntos criam uma imagem positiva. Eclesiastes é um livro que é principalmente pessimista pois está dizendo para não terminar assim, porque se você ignorar Deus e esquece-lo, não ter medo dele e não viver sua vida de acordo com as instruções do fabricante, você chegará ao fim e perceberá que isso foi tudo em vão. Se você quer viver assim, você pode. Mas, se você quiser viver do jeito de Deus, então você conseguirá. Creia até o fim e diga, obrigado Deus.